Nem pense em aparecer no casamento, disparou minha mãe. Você vai estragar as fotos, a Raquel merece algo melhor no fundo. Eu apenas sorri, transferi o valor da lua de mel de volta para minha conta e mandei uma captura de tela para ela. Isso foi só o primeiro passo, eles ainda não sabem que eu sou o dono do local sobre o qual vivem se gabando. Meu nome é Kevin. Tenho 27 anos, e até cerca de 2 anos atrás, ainda tinha esperanças de que minha família eventualmente mudaria e passaria a me ver como algo além do bode expiatório conveniente em que me transformaram. Mas as pessoas não mudam só porque você deseja que mudem. Às vezes, elas se afundam ainda mais, e quando isso acontece, tudo o que resta é parar de esperar e começar a lembrar quem você é. Cresci como o mais velho de 3 filhos. Depois veio a Raquel, a filha dourada, e o Eric, o caçula acidental que era jovem demais para importar nas políticas familiares. Por fora, provavelmente parecia que éramos próximos. Fotos em feriados, comentários educados no Facebook, o típico teatro digital. Mas nos bastidores, eu era o responsável por consertar todas as bagunças. Quando a Raquel bateu o carro na faculdade, fui eu quem esvaziei minhas economias para ajudá-la a abafar o caso e não perder o estágio. Quando minha mãe esqueceu de pagar a conta de luz por 3 meses seguidos e tentou culpar o Eric por jogar videogame demais, fui eu quem pagou em silêncio. Sem um obrigado. Só uma leve inclinação de cabeça e aquele, bom, é isso que se faz por família, né? Fiquei fazendo isso por anos. Cada favor, cada centavo, cada gota de esforço emocional, dei tudo sem questionar. Achei que talvez, só talvez, se eu continuasse aparecendo, eles finalmente me veriam como alguém de quem poderiam se orgulhar. Essa ilusão se quebrou no último novembro, numa tarde que deveria ter sido comum. A Raquel tinha acabado de ficar noiva do namorado de longa data, Brandon. A gente nunca foi próximo, mas ele sempre me pareceu daqueles tipos inofensivamente sem graça. Usava mocassim no dia de ação de graças e dizia coisas como banquete matador, senhora C. Ainda assim, fiquei genuinamente feliz por ela. Achei que aquele podia ser um momento de virada. Mandei parabéns, ofereci ajuda no que precisasse, e até me voluntariei para bancar a lua de mel como presente de casamento. Ela respondeu com valeu meio frio e eu não pensei muito nisso. Até que 2 semanas atrás, recebi uma ligação da minha mãe enquanto encerrava o expediente. Ainda não sei se ela deixou o veneno escapar sem querer ou se realmente não se importou que eu escutasse. Nem pense em aparecer no casamento, ela disparou antes que eu pudesse dizer alô. A Raquel finalmente vai ter o dia perfeito que merece, e não vamos deixar você estragar isso. Fiquei em silêncio por um segundo, tentando entender do que ela estava falando. Eu nem planejava fazer discurso nem nada exagerado. Só ia aparecer, bater palmas nas horas certas, talvez abraçar algumas pessoas. E estragar como? Perguntei. Aos poucos, a voz dela desceu para aquele tom doce e enjoado que ela sempre usava quando queria disfarçar uma crueldade. Kevin, você nunca teve o visual certo, né? Sempre se veste como se fosse para uma entrevista de emprego, e não das boas. E esse jeito que você fica pairando, é esquisito. A Raquel não quer você nas fotos, ela me pediu para te avisar, e, francamente, eu concordo. Fiquei sem ar por um instante. Parecia que meus ouvidos estavam zunindo. Todos os anos que me dobrei por eles, todo o esforço para ser alguém presente. E agora estavam me dizendo que eu nem merecia um lugar no casamento, que eu atrapalhava a imagem perfeita da família só por existir no fundo das fotos. E eu ainda ouvia a voz da Raquel ao fundo. Leve, despreocupada, rindo como se tudo aquilo fosse uma piada interna. Diz pra ele que pode mandar um presente, pelo menos, ela gritou. Ele ainda serve pra isso. Não levantei a voz. Não gritei nem me defendi. Apenas sorri. O mesmo sorriso que eu dava pro meu chefe quando ele tentava empurrar o trabalho dele pra mim. Aquele que dizia, você não tem ideia do que estou prestes a fazer. Claro, respondi, com um tom leve. Entendi. Ela desligou sem dizer mais nada. Abri o notebook, entrei na conta conjunta que eu tinha criado para o presente da lua de mel e reverti a transferência, $4.200 de volta para o meu bolso em 5 segundos. Tirei um print da reversão e mandei para minha mãe com uma legenda simples, e não quero estragar nada. Sem resposta, mas sei que ela viu. Ela sempre lê tudo obsessivamente. Agora vem a parte que eles realmente não sabem. No ano passado, investi discretamente em uma rede de salões de festas de médio porte que estavam com dificuldades no pós-pandemia. Um deles, por acaso, era exatamente o local sobre o qual a Raquel vivia se gabando no Instagram. Lá que via Auride, aquele com o grande gazebo branco e o cardápio de brunch superfaturado. No momento em que reconheci o local na postagem dela, eu conferi meus e-mails 2 vezes. Sim, estava mesmo sob nosso portfólio. Eu não só era um dos proprietários, como também tinha poder final de aprovação sobre todos os grandes eventos realizados lá, incluindo, por exemplo, casamentos. A princípio, considerei cancelar tudo imediatamente, ver a reserva cair e assistir eles entrarem em pânico.
Mas isso parecia fácil demais, rápido demais. Eles não sentiriam de verdade. Não entenderiam. Eu queria que eles se deliciassem mais um pouco com a própria arrogância. Queria que postassem as contagens regressivas, os ajustes no vestido, as brigas com o mapa de assentos. Queria que rissem de mim pelas costas só mais algumas vezes. Então, ao invés disso, fiquei apenas observando. E esperando com paciência. Fiz algumas ligações discretas para a coordenadora de eventos do Laquevia Auride, pedindo para ser avisado caso surgisse qualquer problema com a reserva do casamento dos garçons. Revisitei o contrato e, deixa eu te dizer, em ele era a prova de falhas, exceto por uma cláusula minúscula escondida lá no rodapé. O pagamento integral deve ser feito 10 dias antes do evento ou a reserva é considerada cancelada. Não adiada. Não transferida. Cancelada. O casamento é em 12 dias, e até hoje de manhã, nenhum pagamento final havia sido feito. Eu não precisava fazer nada ainda. Apenas esperar. Observar. Deixar que continuassem me tratando como um rodapé, um incômodo que prefeririam cortar das fotos. Deixar que continuassem sorrindo para a câmera, completamente alheios ao fato de que o chão sob seus pés foi construído pela única pessoa que julgaram indigna de estar ao lado deles. É impressionante como as pessoas esquecem de onde veio o dinheiro quando ele para de aparecer em silêncio. Não ouvi uma única palavra da Raquel ou da minha mãe desde aquela ligação. Nem mesmo, talvez você possa ir ao jantar de ensaio, como oferta de paz. Nada. Só silêncio e soberba. Mas esse é o lance com o silêncio. Ele permite que a gente ouça tudo aquilo que não é dito em voz alta. Passei os dias seguintes fazendo algo que não fazia há muito tempo, em vivendo minha vida sem eles. Voltei à academia, limpei meu apartamento, saí para jantar sozinho. Pela primeira vez, meu celular não estava explodindo com pedidos de favores ou transferências de emergência. Estava tudo em paz, silencioso de um jeito que parece merecido, como a calma antes de uma tempestade controlada. Mas então, 5 dias antes do casamento, recebi uma notificação da coordenadora do local, a Amy. Ela trabalha no Laquevia Auride há anos e já viu mais colapsos familiares do que muitos terapeutas. É esperta, centrada e um pouco mais atenta do que deveria ser. A mensagem dela era curta e educada, mas o subtexto era claro como água. Oi Kevin, só checando. A família Carson ainda não enviou o pagamento final. Já mandei 2 lembretes e nada de resposta. Me avisa como você quer proceder. Como o prazo estava perto, liguei para ela naquela tarde e conversamos sobre a situação. Mantive o tom casual, profissional. Se não for pago até o prazo, considera a reserva anulada conforme a política. Só siga o contrato. Amy hesitou. Você tem certeza? É que eles estão apostando tudo nesse evento, sabe? Tem uns 15 fornecedores agendados, um quarteto ao vivo, e parece que vão soltar pombas nos votos. Eu sorri de leve. Pombas, é. Chique. Ela riu baixinho. Certo, vou seguir o protocolo. O prazo é em 2 dias. Eu poderia ter avisado. Poderia ter mandado uma mensagem para Raquel dizendo, ei, só para avisar, o pagamento tá atrasado. Mas não mandei. Porque eles deixaram bem claro que eu não sou da família. Não sou importante o suficiente para aparecer numa foto. Nem importante o bastante para ter uma cadeira. Só uma carteira ambulante com batimentos cardíacos. E foi aí que decidi que não iria interferir. Ia deixar as consequências naturais da negligência deles fazerem o trabalho por mim. Na manhã do prazo final, tirei o dia de folga e me dei um bom café da manhã. Ovos, café, bacon bem crocante. Verifiquei meus e-mails por volta do meio-dia. Nada ainda. Nenhum pagamento, nenhuma mensagem. Meu Deus, esquecemos. Só silêncio. Naquela noite, Amy marcou a reserva como cancelada no sistema. Às 19h18, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. 30 segundos depois, outra ligação, mesmo número. Dessa vez atendi. Oi, é o Kevin? Aqui é a Teresa. Sou a cerimonialista da Raquel. Quase ri. Claro que era. Sim, respondi, mantendo a voz neutra. Então, estamos tentando resolver um probleminha com o local. Parece que houve algum erro no sistema e o pagamento final não foi processado. Provavelmente foi uma falha na nossa conta, mas estávamos esperando confirmar se está tudo certo para sábado. Recostei na cadeira e olhei para o teto. Nenhum erro no sistema. O prazo do pagamento passou na noite anterior. A reserva foi liberada. Silêncio. Consegui ouvir a respiração dela e, ao fundo, o som abafado de alguém discutindo. Então a voz dela voltou, fina e nervosa. Mas com certeza dá para abrir uma exceção, né?
Quer dizer, é um evento único na vida. A noiva já tem o vestido. Tem convidados vindo de avião. Teresa, interrompi gentilmente. Eu entendo. Mas o contrato é o contrato. Se queriam garantir a data, deveriam ter pago no prazo. Fomos mais do que generosos com os lembretes. Ela gaguejou um pouco antes de encerrar com um hesitante. Vou falar com a Raquel. A próxima ligação veio menos de uma hora depois. Dessa vez foi minha mãe. Kevin, ela gritou. Sem cumprimento. O que está acontecendo com o local? A Raquel está em prantos. Disseram que a reserva foi cancelada por sua causa. Levantei a sobrancelha. Por minha causa? Eu não cancelei nada. O prazo passou. Eu só conheci a coordenadora. Você sabia e não avisou? Você deixou isso acontecer. Deixei o que acontecer? Você quer dizer que eu não entrei no meio para corrigir o erro de vocês? De novo? Houve uma pausa. Então a voz dela ficou fria. Você odeia tanto assim sua irmã? Não, respondi devagar. Claramente. Eu só finalmente decidi parar de deixar vocês me tratarem como se eu fosse descartável. Você disse que eu ia estragar as fotos, então me tirei da imagem. Você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você, ela cuspiu. Não, respondi de novo, dessa vez mais baixo. Foi você. Você fez tudo girar em torno de mim no segundo em que decidiu que eu não era digno nem de uma cadeira no casamento perfeito. Só estou seguindo o seu exemplo. Ela desligou sem dizer mais nada. Naquela noite recebi uma mensagem da Raquel. Sem cumprimento, sem emoji. Apenas isso. Você realmente não podia ter avisado? E logo depois. Uau! Você é mesmo um homenzinho amargo. Não respondi. Não precisava. Porque a próxima parte estava completamente nas minhas mãos agora. O local já era. O casamento dos sonhos deles não tinha mais base. Os fornecedores estavam desistindo, as pombas continuavam engaioladas. E eles ainda não faziam ideia de quão fundo esse buraco ia. Porque, enquanto eles corriam tentando encontrar um novo lugar de última hora, eu estava sentado sobre um pequeno segredo. Eles achavam que o pior já tinha acontecido. Não sabiam que eu ainda não tinha terminado. Nem perto disso. Na manhã seguinte acordei com uma dúzia de novas mensagens e 3 chamadas perdidas. 2 da Raquel, uma do Brandon. As mensagens iam desde tentativas disfarçadas de chantagem emocional. Somos família, Kevin, não importa o que tenha acontecido. Até insultos diretos. Não acredito que você é mesquinho o suficiente para sabotar o casamento da própria irmã. Li todas tomando café, rolei a tela sem reagir. Eles não sabiam nem metade da história. Veja bem, Raquel e Brandon passaram o último ano desfilando esse casamento como se fosse um evento real. Fotos de noivado estilo revista, site personalizado com contagem regressiva, uma paleta de cores com 4 tons de champanhe suave. O local não era apenas bonito, era toda a marca. Lakevia Auride era o cenário de cada uma das postagens online. Do quadro do Pinterest. Até os envelopes de RSVP tinham uma aquarela do gazebo. Era uma fantasia cuidadosamente curada, construída com dinheiro emprestado e generosidade alheia, inclusive a minha. Eles não contaram a ninguém que eu estava pagando pela lua de mel. Pegaram o dinheiro, sorriram para o Instagram e agiram como se fosse algo que o Brandon tirou da cartola. O pior. Eu estava orgulhoso deles. Eu realmente queria que eles tivessem um começo bonito. Mas, aparentemente, o irmão feio não combinava com o tema. E agora, com 4 dias faltando, o tempo estava correndo. Eles estavam desesperados tentando encontrar outro local, e eu sabia exatamente como esse processo funcionava por dentro. Nada decente estaria disponível com tão pouco tempo, especialmente algo que acomodasse a quantidade de convidados esperada. Mesmo que encontrassem um novo espaço, tudo, das flores à montagem da cerimônia, teria que ser refeito. E o golpe final? Eles passaram meses se gabando do pacote personalizado que conseguiram no Lakevia Auride. O que eles não sabiam é que a coordenadora, M, só deu aquele preço porque eu pedi. Eu queria oferecer de presente, sem constrangimento. Agora que a reserva foi cancelada, aquele preço se foi. Se conseguirem remarcar, vai custar o dobro, e isso se a gente deixar. Recebi outra ligação naquela tarde, dessa vez do Brandon. Ei, Kevin. Olha, eu sei que houve alguma tensão, mas queria esclarecer as coisas, de homem para homem. Fiquei em silêncio, deixando ele se enrolar no vazio. Ele pigarreou. Olha, a Raquel está muito abalada. Esse casamento significa muito para ela, para nós dois. Tenho certeza de que podemos resolver isso. Tipo, você tem contatos no local, né?
Podia puxar uns fios, dar um jeito de conseguirmos de volta. Brandon, eu disse calmamente, você sabia que fui eu quem pagou a lua de mel de vocês? Ele ficou quieto por um segundo. O quê? A lua de mel. O pacote do resort que vocês postaram. Aquele com a vila e o chefe particular. Fui eu. $4.200. Enviei há 2 meses. Eu não sabia disso. Claro que não, respondi. Porque sua noiva não queria que você soubesse. Ela me disse que eu ia estragar as fotos, que não me queria lá. Então eu cancelei a lua de mel. E agora você está me pedindo para salvar o casamento. Mais uma pausa. Imaginei ele ali sentado, olhando pro nada, como um aluno percebendo que esqueceu de fazer a lição. Não estou querendo tomar partido, ele disse, com a voz mais baixa. Mas acho que você não entende o quanto a Raquel está estressada. Esse é o dia dela. Eu quase ri. Ah, eu entendo. Eu só não me importo mais. Clique. 3 horas depois, recebi um e-mail da Amy com o assunto e na atualização sobre os garçons. Abri. Resumidamente, Raquel tinha ligado para o local chorando, dizendo que foi pega de surpresa com o cancelamento, que era injusto e completamente antiético. Ela exigiu falar com o dono diretamente. Amy perguntou se eu queria responder pessoalmente. Disse que ainda não. Preferia algo melhor. Entrei no sistema do site do salão e adicionei um pequeno aviso na página inicial. Atenção, o Olakevia Aurid terá o prazer de sediar um evento corporativo privado no dia 27 de abril. Não serão aceitas reservas de casamento nesta data. Era o dia do casamento deles. Não usei nomes. Não precisei. Qualquer um procurando um local de última hora veria. Todos os outros locais da região assumiriam que estávamos lotados. Eu simplesmente apaguei, em silêncio, cada plano B que eles poderiam ter. Naquela noite minha tia mandou mensagem. Tia Claire escreveu. Oi, querido. Podemos conversar? A Raquel está arrasada. Sua mãe está sem chão. Fiquei encarando aquilo por um tempo. Respondi. Ela disse que eu ia estragar as fotos. Levei isso a sério. Ela me deixou no vácuo. Na manhã seguinte, o grupo da família acendeu. Não o meu, o deles. Meu primo me encaminhou prints. Minha mãe estava furiosa. Culpando a mim, a Amy, e até Mercúrio retrógrado. Pelo que sei, ela fez um discurso sobre como isso não era a forma de tratar a família, como ela tinha se esforçado ao máximo para me incluir. Raquel soltou uma pérola. Ele tem inveja desde o ensino médio. Sempre soube que ele ia dar um jeito de fazer tudo girar em torno dele. Inveja? Essa palavra bateu como um tapa embrulhado num soco. Inveja de quê? Dos holofotes forjados? Ela vivia sob uma enxurrada de elogios falsos e traições sussurradas. Eu construí tudo o que tenho trabalhando em silêncio enquanto eles posavam para fotos. Eu dei sem pedir reconhecimento. E agora, aparentemente, sou amargo por não deixar que me queimem mais uma vez. Então fiz uma escolha. Encaminhei tudo para Amy e disse. Pode responder agora. Diga que o proprietário analisou a situação e recusou a nova reserva, conforme a política. Depois peguei o telefone e fiz mais uma ligação. Um amigo meu, Carter, comanda uma empresa de buffet de alto padrão no centro da cidade. Ele me devia um favor. Pedi algo simples para o sábado. Nada grande, só um almoço corporativo modesto. 10 pessoas, mesmo dia, mesmo horário, mesmo local. Ele riu. Você quer que eu reserve o lugar no dia do casamento deles? Não só reservar, eu disse. Quero fotos. Instagram, tudo. Marca o local, usa a hashtag do evento. Faz parecer a melhor celebração servida do ano. Ele ficou em silêncio por um segundo. Caramba, Kevin, você vai mesmo fazer isso? Eu sorri. Eles pediram para eu não aparecer no casamento. Então não vou. Mas isso não significa que eu não deixaria minha marca. O sábado chegou com um tipo de clima pelo qual noivas rezam. Ar fresco, céu limpo. Luz suave filtrada pelas folhas da primavera. O lago do Olakevia Aurid refletia como vidro, e o gazebo branco brilhava contra o fundo de cerejeiras em flor. Estava perfeito, idílico, e nada do que a Raquel esperava. Acordei cedo naquela manhã, não porque precisava, mas porque eu queria saborear cada minuto. Tomei meu tempo no banho, preparei um café de qualidade, até passei uma camisa, não para usar, só para me sentir mais alinhado. Depois me sentei perto da janela, celular na mão, assistindo o caos se desenrolar em tempo real. A primeira postagem veio de uma prima distante, colega de quarto da Raquel na faculdade. Uma selfie confusa dentro do carro.
O local está fechado? Acabei de chegar e ninguém atende no portão. Por favor, me digam que não fui a única a não receber aviso de cancelamento. Dei um gole no café. Atualizei a hashtag. Vieram mais. Madrinhas com maquiagem impecável, paradas do lado de fora do portão trancado, de braços cruzados. Padrinhos internos alugados andando de um lado pro outro ao lado dos carros estacionados. Uma daminha de honra dormindo no banco de trás de um carro, com a tiara escorregando da cabeça. Eles não avisaram ninguém. Essa parte eu não esperava. Achei que a Raquel ou minha mãe teriam feito algum tipo de controle de danos, ao menos mandado uma mensagem em massa. Mas não. Estavam tão certos de que tudo daria certo, tão convencidos de que alguém, eu, apareceria no último segundo para salvá-los, que nem se deram ao trabalho de avisar os convidados. O sentimento de direito virou paralisia. Então veio a postagem que me fez rir alto. Lá que vi a Auride recebendo hoje um belo almoço à beira do lago para uma equipe especial. Nada como sol, ar de primavera e boa comida para celebrar grandes conquistas. Evento privado reservado. Luxo corporativo. 3 longas mesas cobertas com toalhas brancas, taças de cristal. Garçons de colete preto. Uma pirâmide de champanhe ao fundo. Quase imperceptível, mas inconfundível, estava o arco floral personalizado da Raquel, agora reutilizado como decoração para a mesa de sobremesas do nosso almoço. A placa que ela mandou pintar por uma artista duets com a frase "Ó para sempre começa aqui" foi virada e reescrita pela equipe do Carter para dizer "O sucesso começa aqui". Queria ter visto a cara dela. Perto do meio-dia, recebi uma ligação da Amy. A atendi na hora. Kevin, ela disse, mal conseguindo conter o riso, tem convidado tentando escalar o portão lateral. Eu ri. Por favor, diz que é piada. Não. Um dos padrinhos jura que conhece alguém lá dentro. Disse que o local está reservado para um evento privado e que a segurança já foi notificada. Eles trouxeram as pombas? Ah, sim. 2 cuidadores e uma caixa. Estão sentados na calçada, com cara de perdidos. Ri de novo, mais devagar dessa vez. Você foi incrível, Amy. De verdade. Te devo essa. Você não me deve nada, ela respondeu. Esse foi o melhor plantão de sábado que tive em anos. Às 14h41, o inevitável aconteceu. Minha mãe ligou. Deixei tocar. Depois a Raquel. Depois o Brandon. Depois minha tia. Não atendi nenhum. Em vez disso, abri o grupo da família, aquele em que eu ainda estava silenciosamente, mesmo que não me marcassem há meses, e digitei exatamente 2 palavras. De nada. E saí do grupo. Naquela noite, ouvi o Eric, meu irmão mais novo, o único da família que sempre me tratou como uma pessoa de verdade. Ele não foi ao casamento. Me ligou no dia em que eu cancelei o pagamento da lua de mel. Disse: se eles vão fingir que você não existe, não vou fingir que são santos. Ele ficou na dele, com respeito. Mas dava para ouvir na voz que ele também tinha chegado no limite. A mensagem dele foi curta. Eric. Vi as postagens. Nem sei o que dizer, mas estou orgulhoso de você. Eles precisavam ser colocados no lugar. Te ligo amanhã. E, pela primeira vez, eu senti. Não só orgulho. Não só alívio. Encerramento. Porque é o seguinte. Pessoas como a Raquel, como minha mãe, constroem seus mundos com base em aparência, em fachada. Os mapas de assento, as provas do vestido, as histórias que vão contar tomando vinho daqui a 5 anos. O que eu dei a elas não foi só um casamento arruinado. Foi uma ilusão quebrada. Ninguém ia lembrar o quanto o vestido era lindo. Iam lembrar de ficar do lado de fora de um salão trancado de salto alto por 2 horas. Iam lembrar das pombas que nunca voaram, do brunch que foi servido para um time corporativo enquanto os convidados do casamento esperavam no estacionamento. Das perguntas sussurradas. Por que não pagaram? Eles não tinham ajuda? E, eventualmente, alguém apontaria que talvez, só talvez, a Raquel não fosse a vítima. Talvez o irmão que ela tentou apagar só tivesse dito basta. 2 dias depois, minha mãe apareceu na minha porta. Ela não bateu. Ela esmurrava. Esperei 1 minuto, então abri devagar. Ela parecia exausta. O rímel seco acumulado nas rugas sob os olhos. O blazer amarrotado, a postura caída, mas o tom ainda afiado. Você acha que provou alguma coisa? Ela cuspiu. Não, eu disse calmamente. Eu sei que provei. Você humilhou sua irmã. Olhei para ela por um longo tempo. Ela me humilhou. Você também. Durante anos. Vocês só achavam que eu continuaria aguentando,
que eu sempre apareceria, limparia a bagunça e ficaria calado. Mas não mais. Ela deu um passo à frente como se quisesse discutir, como se tivesse um discurso ensaiado. Mas eu não dei espaço. Eu comprei o salão. Eu paguei pela lua de mel. Eu apoiei essa família quando ninguém mais fez isso. E vocês me apagaram por aparência. Então, dessa vez, quem foi apagado foram vocês. Ela ficou ali tremendo, mas não disse mais nada. Por fim, acrescentei. Pode dizer para Raquel que eu não estou com raiva. E estou livre. Isso é um presente melhor do que qualquer coisa da lista de casamento dela. E fechei a porta. Passou um mês, depois 2. Não ouvi mais falar deles. Eu e o Eric começamos a jantar juntos 2 vezes por semana. Conversávamos sobre trabalho, sobre a vida. Às vezes até ríamos do grande desastre de casamento do ano. Recebi algumas mensagens sutis de pessoas que estavam no evento, me parabenizando sem dizer diretamente pelo que, e isso já era o suficiente. Eu não precisava de um desfile. Não precisava de um momento público. Eu tinha paz. Eu tinha poder. E, pela primeira vez em anos, eu tinha uma família que eu escolhi, não aquela que tentou me apagar da foto perfeita deles. Então eu peguei essa moldura e a queimei.